Olá, tudo bem? Meu nome é Clairton Brown e eu estou hoje muito contente pelo convite da Consulpaz para esse primeiro podcast do Conteúdo Compartilhado, que simplesmente é uma revista digital que já está movimentando há muito tempo todo o processo corporativo, com boas notícias, bons cases, artigos incríveis. E hoje esse podcast é mais uma evolução da revista. A gente está indo para o áudio, é o primeiro. Eu fico muito grato pelo convite da Consulpaz para participar e ser um dos âncoras desse podcast. E hoje eu tenho dois grandes convidados, que um deles dispensa apresentações, Éden Paz, CEO da Consulpaz, e o outro também, que dispensa muito mais apresentações, que é Laércio Ávila, que também está se integrando a essa equipe aí nesse grande projeto que a Consulpaz está fazendo pelo Brasil e pelo mundo. Tudo bem, Éden? Tudo bem, Clairton. Prazer estar aqui nessa nossa primeira edição do podcast Conteúdo Compartilhado, onde a gente espera poder continuar contribuindo com muito conteúdo e também para o mundo corporativo. E um prazer receber o amigo aqui, Laércio, que também passa a fazer parte do nosso conselho aí de administração. Seja bem-vindo, Laércio. Oi, Éden, tudo bem, Clairton? É um prazer estar aqui com vocês hoje e participar desse passo importante da Consulpaz, agora também em áudio, do conteúdo compartilhado, e para mim é uma honra poder dar esse passo junto com vocês e discutir temas tão interessantes e relevantes para todo o segmento de centros de serviços compartilhados do Brasil. São dois grandes nomes aí que tem uma grande história. Hoje, por exemplo, eu estou em Passo Fundo, na sede do Grupo Brown aqui em Passo Fundo, inaugurando a sede hoje. Então nós temos duas inaugurações hoje aqui, né? O primeiro podcast e a sede do Grupo Brown aqui em Passo Fundo. O Laércio está em Goiânia, né, Laércio? Está lá em Goiânia, e o Éden está em Porto Alegre. Então, não existe fronteira para comunicação e nem para interação. E eu acho que muito bem colocado, assim, que o Éden falou, essa vinda do Laércio para nós, junto com esse grupo todo. Mas vamos desmiuçar. O que o Laércio está fazendo aqui? O que o Éden está fazendo aqui? Éden, para os ouvintes que estão ouvindo o primeiro podcast, quem é o Éden? Bom, sou um executivo, né, de carreira que decidiu empreender nos últimos anos, e a gente vem construindo aí com um time especial a Consulpaz, que é uma empresa de consultoria em gestão empresarial, focada em serviços compartilhados, em melhoria de processos, em gestão da mudança, em suporte a migrações de ERPs, de sistemas, onde a gente procura ajudar e apoiar aí o mundo corporativo, trazendo soluções aí inovadoras, soluções de ponta, tentando aproximar o que tem de mais atual, de mais moderno aí no mercado, com as necessidades da empresa, né, ajudando as mesmas aí a continuarem o seu crescimento. A gente vem de uma carreira executiva, como eu disse, de longa data, onde passamos aí por grandes companhias, por Cofap, Whirlpool, Syngenta, Accenture, Camargo Corrêa e Gerdau, a última grande companhia aí que a gente trabalhou. E os últimos 5 anos e meio aí, a gente já teve o prazer de, este ano, também comemorar os 5 anos de Consulpaz, né, com esse empreendimento aí que a gente acredita aí de constante crescimento e de sucesso. E Laércio, para os ouvintes entenderem também, quem é o Laércio Ávila? Bem, Clairton, eu sou um goiano que resido atualmente em Goiânia, inclusive já morei em outras cidades como Rio de Janeiro, mas Goiânia é uma cidade que me acolhe desde quando eu nasci, que eu me sinto muito bem. Eu sou o filho mais velho de uma família de 4 irmãos, uma família que gosta muito de música, inclusive, o Éden sabe bem disso. Toco bateria, Clairton, o Éden sabe também. Sou muito ligado à minha família. Na minha visão, a família é a base fundamental de uma sociedade saudável, e hoje tenho a felicidade, há quase 17 anos, de ter formado a minha própria família. Sou casado com a Michele, tenho 2 filhos, o Matheus e o Lucas, e a minha jornada de vida ela culminou na busca pela gestão. E sou formado em administração, já atuei em algumas organizações, fui sócio de empresa de consultoria, e hoje estou como diretor de inovação e negócios do Grupo HP. E
além de ter trilhado o caminho da gestão por muito tempo, principalmente em função do meu curso de graduação, administração de empresas, nos últimos anos eu comecei a trilhar o caminho da inovação. E hoje o meu propósito está muito conectado a buscar o equilíbrio entre gestão e inovação e ajudar as organizações no processo evolutivo, na transformação organizacional, no alinhamento com a nova economia. E todo esse caminho me faz muito feliz hoje por possibilitar, muitas vezes, impactar e ajudar a melhorar a vida das pessoas. E é por isso que o Laércio hoje acorda todos os dias e é assim que o Laércio vem se formando nesses últimos anos. Sabe uma coisa interessante que eu vejo, até por uma questão de estratégia da Consulpaz, o Éden toca esse projeto desde o início, como CEO e como fundador, e eu acho que uma coisa muito interessante que o Éden tem isso, e todo o grupo da Consulpaz, é justamente buscar a melhoria eminente, diariamente, evolução e tal. E a gente ficou sabendo que tu teve um convite aí, né, para ser um dos conselheiros da Consulpaz, entendeu? Como que tu está encarando esse convite? Primeiro eu estou encarando com muito orgulho, assim, para mim é muito gratificante ter recebido o convite, até porque eu sou um grande admirador, especificamente do Éden como pessoa, como profissional, e sempre admirei o trabalho da Consulpaz, um pouco mais de longe. Eu e o Éden, nós temos já uma parceria, eu diria assim, de longa data, através da ABSC, que acabou nos unindo, e a gente, cada um com o seu jeito, né? E que bom que cada um é diferente. A gente se completou na Consulpaz e acabou sendo natural, né? Talvez, imagino, depois o Éden pode falar, essa nova parceria mais próxima, de uma maneira a buscar contribuir com a evolução da Consulpaz. E para mim também é um processo de aprendizado, Clairton. Então, esse é um dos motivos também de aceitar esse convite, de poder aprender, poder compartilhar, poder evoluir, poder enfrentar novos desafios, continuar a minha missão e os outros papéis que eu já executo e também poder contribuir com a Consulpaz. Para mim é uma grande honra, eu diria. Eu encarei isso como um convite muito honroso. E eu acho interessante, agora puxando para o Éden, né, como é importante isso, né, Éden? Como que tu vê isso, a importância de trazer uma pessoa de fora para dentro de um negócio, com as qualificações que o Laércio tem? Como que tu encara isso no teu dia a dia como CEO e também com a equipe de sócios? Então, primeiro, acho que é assim, importante dizer que quando a gente procura alguém para nos apoiar num conselho de administração, a gente procura olhar as qualidades, aquilo que a pessoa pode contribuir, a integridade dessa pessoa, enfim, várias características aí que possam vir a somar. Como o Laércio já bem relatou, a gente teve uma parceria e foi onde nós acabamos nos aproximando ainda mais, através da ABSC, da Associação Brasileira, né, de Serviços Compartilhados, onde nós estivemos na direção da entidade durante um tempo juntos, e lá a gente teve a oportunidade de, mesmo com as diferenças, interagir aí e interagir com todas as dificuldades, né, que uma entidade aí demanda. E nesse momento de dificuldades que a gente conhece os valores, que a gente conhece a integridade das pessoas, e foi lá que eu aprendi a respeitar ainda mais o profissional Laércio, e percebi que a atitude dele poderia nos ajudar dentro da Consulpaz naquilo que é o papel de um conselho, né? O que um conselho tem como missão, né? Tem como missão nos ajudar a proteger, a valorizar o nosso patrimônio, o patrimônio da Consulpaz, e ajudar a construir, mediante ou frente ao nosso propósito, né, uma jornada sustentável, duradoura, longa, né, e de sucesso. Então, quando a gente trouxe, inclusive, o nome do Laércio para a Assembleia de Sócios, né, ele foi
prontamente aceito, porque vários dos sócios já o conheciam, já tinham interagido com ele e sabiam das possibilidades, das contribuições. Então, quando você me pergunta, né, o que nos levou e tal, foi justamente conhecer principalmente essas características pessoais do Laércio, né? Não é porque ele é um bom baterista, não é porque ele é um bom pai, não, estou brincando, né? Tirando tudo isso que só fazem desse menino aí, né, uma pessoa ainda mais especial, foram todas essas características aí, né, de profissionais aí e competências que ele trouxe, que a gente viu no mercado, que a gente espera poder contar dentro da Consulpas. E me diz uma coisa, Laércio, esse convite, além de, sem dúvida, é mais um desafio pessoal teu, além de tudo que tu faz, tu tá indo para um conselho de uma empresa importante no mercado nacional. Como que tu encarou esse convite e qual que tu acha que é o teu principal papel nesse seu novo desafio, digamos assim? Nós já conversamos em outras oportunidades, né, Clairton? E eu já tive a possibilidade... E me permita, né, foi extremamente gratificante e a gente aprendeu já muito contigo, entendeu? Muito, muito mesmo. Para mim, eu também, Clairton. Eu sou uma pessoa que tenta não fazer as coisas ao acaso. Então, eu diria que aceitar esse convite... por mais que tenha sido uma surpresa positiva, eu entendo que é algo que já vinha sendo pensado, estava dentro da minha estratégia pessoal, né, dentro de gestão dos principais pilares que eu coloco o meu foco é a gestão estratégica, e eu já tinha declarado no meu mapa estratégico pessoal de atuar em conselhos de administração. Por quê? Por entender que é uma maneira de você pensar na camada mais estratégica possível das organizações, de você ampliar sua visão sistêmica e multidisciplinar, ocupando uma outra função ou outras funções além da que você já ocupa, sem puxar a questão operacional, que acaba impossibilitando com que você escale a sua atuação. E tudo isso já estava declarado, eu já tinha declarado para mim, eu não sabia especificamente que eu iria atuar com a Consulpais, mas eu já tinha colocado essas possibilidades dentro do meu mapa estratégico, e aí quando a gente conversou um dia, o Éden, ele falando desse passo que a Consulpais estava buscando percorrer, eu percebi que isso tinha muita sinergia, né? Então, isso veio, eu diria, como um passo da caminhada que eu havia traçado, que se conectou com a caminhada que a Consulpais também estava buscando evoluir. E o que faz um conselho de administração, um conselheiro de administração, Clairton? Ele traz uma visão de fora, uma visão... Eu entendo que o conselheiro ele precisa trazer uma visão holística, uma visão isenta, porque às vezes quando você está dentro da operação, você fica muito preso naquele contexto, né? E o dia a dia, né, Laércio? O dia a dia vai te deixando como se fosse algumas coisas. E tu é o cara que vai chegar e vai puxar a orelha inclusive do Éden, né? Isso, no bom sentido. Então é uma pessoa que traz uma visão de fora. E quando eu trilhei esse caminho, Clairton, eu coloquei para mim que eu gostaria de atuar como conselheiro, mas não um conselheiro da velha economia, né? Um conselheiro tradicional. Então, eu busquei uma atuação na nova economia, na economia do pensamento compartilhado, que tem a ver com o negócio da Consulpais, inclusive, né, do pensamento escalável, do pensamento exponencial, né, da validação estruturada, da inovação. E aí eu iniciei uma formação, que até o Éden também fez comigo, uma formação de conselheiro para a nova economia, e isso também veio de maneira sinérgica ao desafio da Consulpais. E eu diria, Clairton, que um dos grandes desafios de quem recebe um conselho, ou de quem estrutura um conselho, que é o que a Consulpais fez, né, e de uma maneira muito organizada, inclusive até me surpreendeu, falei para o Éden positivamente, alguém que estrutura um conselho, Clairton, precisa ter uma qualidade muito específica, no meu entendimento. Qualquer organização e qualquer pessoa, sabe qual que é essa qualidade, no meu entendimento? A humildade.
Você precisa ser humilde para poder aceitar uma pessoa de fora, vindo de fora do seu contexto, de fora do seu negócio, e abrir espaço para que essa pessoa coloque as opiniões dela, coloque as ideias dela. E quem vem de fora precisa ter muito cuidado de como vai se colocar nesse espaço que é concedido, porque é muito fácil você chegar também e colocar opinião e colocar defeito. Então, é preciso ocupar esse espaço concedido com bastante humildade, com muito cuidado. E é isso que eu tento fazer, né? Eu tento ajudar as organizações, e hoje eu sou conselheiro de outras empresas também, Clairton, de startups, inclusive, de modo a apontar oportunidades, eu não diria só problemas, mas também de apontar caminhos. Então, eu acho que o papel de um conselheiro que gera valor passa por apontar caminhos, por apontar possíveis saídas ou conduzir as discussões para que as saídas elas possam ser possíveis, e não só apontar problemas, porque apontar problema é importante, você precisa inclusive conhecer o problema para apontar caminhos, mas para mim esse é uma parte só do trabalho, e é dessa maneira que eu tenho tentado atuar. Eu ainda estou aprendendo, né? É uma posição nova para mim, mas eu tenho buscado atuar dessa maneira. E a gente pode dizer, né, Laércio, se me permite, Clairton, que a gente já, nesse curto espaço de tempo aí que a gente já iniciou, a gente já teve a oportunidade já de identificar oportunidades, vamos chamar assim, né, e a gente conseguir rapidamente trazer algumas respostas que mostram, eu acho, a abertura da Consulpaz, não só do Éden, né, Laércio, mas da Consulpaz como um todo, que apesar de ter uma governança muito bem escrita, tal como você comentou, traduzir isso para a prática é o grande desafio, né? E eu acho que a contribuição que o Laércio vem trazendo é justamente de nos provocar para esta nova economia, né? E até uma das provocações dele foi, de fato, Éden, vamos junto fazer o curso, né? E eu topei o desafio e a gente foi fazer esse curso de governança e nova economia aí, onde a gente teve a oportunidade de interagir com outros profissionais, conhecer também, ter outras oportunidades aí de aprendizados, mas trazer isso para dentro da Consulpaz e começar a provocar, né, toda a estrutura, toda a nossa empresa a pensar, né, diante daquilo que a gente mesmo já tem estruturado, mas que às vezes praticava pouco, né, Lércio? Então, acho que já tem um ganho imediato, assim, de curtíssimo prazo, né, com essa provocação justamente pela abertura aí que o Lércio traz, né? Não, eu acho interessante os dois apontamentos e as opiniões de vocês dois, porque vocês têm uma história na administração, têm uma história no CSC, têm uma história de vida empresarial muito, muito sólida, e o que me faz analisar e também ter a certeza que o Laércio falou uma coisa que é interessante do Éden abrir a porta da empresa para um conselheiro entrar e analisar, e realmente, se é para apontar coisas ruins, a gente tem que apontar as coisas ruins, né, Laércio, né, Éden? Mas muitas vezes as coisas ruins elas devem ser apontadas de maneiras diferentes, né? E não ser apontado como simplesmente um problema, tá? Mas e para onde esse problema pode levar? Ele pode levar para uma coisa boa ou para uma coisa ruim. E como vocês encaram? Vou perguntar primeiro para o Éden. Éden, essa nova economia que você até comentou agora, como que tu encara essas novas conexões, como tu está fazendo com o Laércio, como conselho, como as outras empresas? Agora tem muita empresa, a gente vê nessa nova economia se unindo dentro de um propósito, integrando soluções A, B e C, né, pegando core business de uma, core business de outra e transformando nisso numa ação efetiva para atender o cliente. Como que tu encara isso? E depois eu quero te ouvir também sobre isso, Laércio. Como tu encara isso, Éden? Olha, primeiro que é um desafio, né? A gente até o ano passado, antes de qualquer cenário de Covid, de pandemia, enfim, a gente chegou a pensar, e você, Clairton, que está conosco já há 3 anos, aí acompanhou um pouco,
a pensar num ecossistema, talvez ecossistema seja até uma palavra não das mais adequadas para esse modelo, mas a pensar em como que a gente poderia, junto com outras empresas aí, complementar o nosso portfólio, vamos dizer assim, de produtos e serviços e também ajudar mais as empresas sem ficar uma estrutura grande, inchada, enfim, e mais cara. Em função de uma série de coisas, inclusive da própria pandemia, esse negócio acabou não decolando, mas tem aí um bom aprendizado, mas que eu acho que o grande desafio é como é que a gente consegue trazer, né? E aí vai partir de olhar para estas oportunidades e ver onde que nós temos conexões e aquilo que a gente também pode transformar, né? Porque não vejo como algo tão simples, né, de fazer essa transformação, mas vejo como uma grande oportunidade da gente olhar para este novo jeito, para essa nova chamada aí de nova economia, né, para esse novo mercado, para essas novas possibilidades, e encontrar, né, qual vai ser, diante das várias possibilidades, a melhor alternativa. Um dos fatores da gente estar trazendo aí, ter convidado o Laércio e ele ter aceitado o desafio, é contar com essa visão mais de inovação, também uma visão empreendedora que ele tem, que possa nos ajudar na transformação, nessa jornada, né, que a gente também vem passando. Porque não é só mudar a consultoria para uma consultoria digital e isso não é uma nova economia. Isso não dá um novo nome numa coisa, né? Simplesmente dá um nome. Isso é uma adaptação frente a uma necessidade e tal que a gente tem, mas como de fato fazer esta transformação, né? E esse também é um exercício que a gente já começou, né? E que é um desafio. A gente parou já internamente depois das provocações aí trazidas pelo Conselho para fazer isso. E não tem sido um exercício simples, né? Então, eu acho que é um desafio e, ao mesmo tempo, uma grande oportunidade. Laércio, como que tu encara esse novo momento das empresas se conectarem? E tu acabou de dizer também que está fazendo outras, como conselheiro em outras empresas. Como que tu vê esse momento para essa nova economia, esses novos negócios? Eu vejo esse momento com muitos desafios, como o Éden também disse, Laírton, e repito também as palavras do Éden, com muitas oportunidades, talvez até com mais oportunidades do que desafios. Por quê? Eu escrevi recentemente, semana passada, um artigo, inclusive, baseado em um livro, cujo título é O Obstáculo é o Caminho. Então, quando a gente tem obstáculos muito grandes, nós também temos oportunidades muito grandes. Nós estamos enfrentando um obstáculo enorme, né, que é a pandemia, que é a crise, mas também temos a oportunidade, talvez, um momento histórico inédito, de promover transformações que, num cenário de mudanças mais lentas, talvez essas transformações que hoje estão sendo possíveis, elas seriam impossíveis. Então, hoje, o cenário está aberto, né? Todo mundo está mais complacente. Você pode, inclusive, errar mais, porque está todo mundo reaprendendo como enfrentar esse momento de transformação. Então, as organizações que conseguirem se aproveitar desse ambiente mais volátil, elas poderão também se transformarem de maneira a saírem mais competitivas. Uai, Laércio, mas não é um ambiente que está tirando competitividade das empresas? Se a gente for pensar só no obstáculo, sim, mas se a gente for pensar no caminho, não. E aí o caminho passa a ser o obstáculo, enfrentar o obstáculo, promover as transformações. E nesse aspecto, a tecnologia ela é essencial. O digital é essencial, mas isso, tecnologia e transformação digital é meio. Porque no final, o nosso olhar tem que ser para as pessoas. Como é que nós podemos entender as reais necessidades das pessoas e das organizações, até porque as organizações são feitas por pessoas, e entregar valor de maneira a potencializar a sua proposta que você sempre entregou. Então, como é que você
utiliza a tecnologia de modo a alavancar uma consultoria, por exemplo. E isso não é algo trivial, mas é algo possível nesse novo cenário, e eu diria até necessário. As organizações que fingirem que nada está acontecendo, elas vão ser atropeladas pelo momento. Então, essa nova economia acaba traduzindo todo esse novo cenário, né, de pensamento exponencial e de integração. Claro, então, respondendo a sua pergunta, eu vejo também uma oportunidade para integração de organizações, às vezes de base tecnológica, de foco em tecnologia e outras de foco em negócio. A Consulpaz mesmo é uma empresa com foco em negócios, né, com foco em desenvolvimento de processos para negócio. Só que esses processos rodam através de tecnologia. Então, como é que essas organizações que têm DNAs diferentes podem se unir, por exemplo, para criar um novo modelo, um modelo ainda mais poderoso, um modelo ainda mais atual? Eu penso que esse é um grande desafio e também o caminho, já que o obstáculo é o caminho, então vamos trilhar esse caminho e não fugir do obstáculo. E realmente, Laércio e Éden, vocês dois apontaram a questão do humano, né? Eu sempre falo isso em marketing e em branding. Tu não vende de máquina para máquina, tu vende de ser humano para ser humano, né? As organizações são os caminhos, né, de conexão. Independente do negócio que tu tiver, existe uma necessidade humana em cima daquele negócio, né? E muitas vezes as pessoas esquecem isso e acham que o digital hoje é a única coisa que existe. Não, mas o digital foi criado para seres humanos. Por isso que são redes sociais, por exemplo, para socializar pessoas, né? E eu acho que vocês dois abordaram muito bem o tema e no sentido muito próprio, principalmente na área da Consulpaz. Éden, como que tu vê para os próximos meses essa questão dos negócios da Consulpaz? E como que tu vê isso no sentido de conselheiros, sócios, as decisões tomadas pela empresa e o novo rumo da Consulpaz agora para os próximos meses? Eu, ouvindo a sua pergunta, estava me recordando daquele bate-papo que a gente teve no Browncast, né, no final do ano passado, onde a gente falava das expectativas aí positivas, otimistas para 2020, em função de todos os dados macro e microeconômicos aí que o mercado nos apresentava e nos acenava como positivos para 2020. Não precisamos falar o cenário atual que nós nos encontramos com toda essa pandemia, enfim, tudo isso impactando a economia. Mas vai parecer que eu sou otimista por natureza, e eu sou mesmo, né? Mas eu também sou, eu acho que a gente tem que ser otimista, né, Éden? Por favor, né? Mas eu pensando aqui, né, em como lhe responder isso, eu diria o seguinte, que nós, falando especificamente de Consulpaz, estamos, né, depois que a gente rapidamente se adaptou para esse momento digital, onde a gente começou a atender e com a mesma qualidade, com a mesma resposta, e às vezes até com mais rápido e com mais qualidade, os nossos clientes de forma remota, de forma digital, a gente vem começando a ter uma retomada e os sinais muito positivos do mercado, onde a gente, mesmo nesse período de pandemia, fechou contratos importantes, estamos tocando projetos importantes e estamos com um cenário bastante otimista. Então, falando de momento, né, mais a curto prazo, eu acredito que para a Consulpaz a gente tem aí um retomar, né, do mercado muito positivo. Em relação ao conselho, né, o que a gente espera é que nos próximos meses, aí, nos próximos anos, aí, essa parceria possa se fortalecer cada vez mais, que a gente possa aprender e trocar cada vez mais com o nosso conselho, com o Laércio, enfim, e que a gente possa, dos dois lados, se beneficiar, né? Como o Laércio mesmo disse, está sendo um aprendizado para ele, mas não tenho dúvida que também é um aprendizado e uma grande contribuição para a Consulpaz. Então, nós juntos, né? Não tem nós e ele, somos nós, né? Eu tenho certeza que vamos conseguir trilhar aí
um caminho, uma jornada bastante positiva frente ao Conselho. E de Consulpaz, propriamente dito, olhando mais à frente, né, como que nós vamos colocar a Consulpaz diante desse novo modelo que o Laércio colocou bem aí, da nova economia? Como é que nós vamos estar, né, frente a esta nova necessidade do mercado, e mais do que necessidade, frente a essas oportunidades que estão aí surgindo? Então, a gente tem esta oportunidade, não vou nem chamar de desafio, esta oportunidade de continuar evoluindo a Consulpaz, que é uma coisa que a gente vem fazendo desde o início, né? E para que ela possa, então, entrar nesta nova economia, também atendendo de forma, vamos chamar assim, exponencial, né, a demanda de mercado, e conseguir ajudar as empresas, que é o nosso propósito final, né, nos seus resultados. Laércio, eu acho que o Éden apontou muita coisa boa aí para o futuro. E como que tu está encarando esses novos negócios aí, e também essa tua nova perspectiva de evolução nessa nova economia para os próximos meses? Eu estou encarando com empolgação, Clairton. Eu sou considerado uma pessoa meio pragmática, assim, pela minha família, sabe, Clairton? Mas... E eu acho que tu tem isso, a gente tem isso no DNA, a gente está com 3 pessoas aqui que são otimistas, né? Porque se a gente não for otimista, eu nunca vi um pessimista bem sucedido. Vocês já viram? Não, é muito difícil isso acontecer, porque o pessimismo puxa tudo para baixo, né? Ele tem dificuldade de achar saída para situações, ele só vê problemas. Eu tenho uma metáfora para isso, eu chamo tudo de mensageiro do apocalipse, né? O cara, tudo para ele tá ruim, né? Então eu sou otimista por natureza. Pois é. Eu tenho buscado, assim como fui ensinado, principalmente pela minha mãe, de ver o lado positivo das coisas, né? Minha mãe é psicóloga, então ela sempre nos ensinou a olhar o copo meio cheio em vez de olhar meio vazio. O tempo de home office tem sido um tempo interessante, por exemplo, para mim. É um tempo em que eu consigo tenho conseguido ser mais produtivo, conviver mais com os meus filhos. E assim como eu pessoalmente estou tendo essa oportunidade, eu reforço que as organizações também estão com muitas oportunidades na mesa, porque a sociedade está aberta à mudança, a sociedade está aberta para quebra de paradigmas. E vamos usar isso para potencializar a geração de valor, vamos usar isso para melhorar a nossa proposta de valor enquanto empresa, enquanto organização. Entender quais são as reais necessidades, quais são os reais problemas, e não ficar só nisso. Depois de entender, buscar criar caminhos que ajudem as pessoas e as organizações a amenizarem esses problemas. E reforço que a tecnologia ela acaba sendo uma grande alavanca como meio. Então, hoje, tecnologias que às vezes já estavam disponíveis, mas que a gente não utilizava tanto por alguns paradigmas, como a videoconferência, né, ou o home office, hoje são uma realidade que, no meu entendimento, é uma realidade que veio para ficar. E as organizações precisam se adaptar a essas novas realidades e transformar essas possibilidades em alavanca de valor. Então eu vejo com empolgação, eu diria, eu vejo como uma oportunidade de aprendizado, eu vejo como oportunidade de atuar em vários lugares ao mesmo tempo. Então eu estou em Goiânia, mas eu posso ajudar a Consulpaz lá em Porto Alegre, posso aprender com eles lá em Porto Alegre. Na realidade, né, Laércio, as fronteiras agora já não existiam antes, agora não existe mais fronteira, né? Isso. Inclusive, uma das organizações que eu estou ajudando é dos Estados Unidos, é de Nova York. Então toda semana a gente faz uma conferência e é indiferente onde eu estou e onde eles estão, né? Para que essa troca aconteça. Então eu vejo
que é um período, um marco na mudança de paradigma da humanidade. Vamos usar isso a nosso favor, em vez de ficar reclamando e sofrendo, né? Com certeza. E para a gente finalizar esse nosso primeiro podcast do conteúdo compartilhado, Éden, o que a Consulpaz busca nessas suas melhorias e o que você deixa de mensagem para o empreendedor que está, nesse momento, em muitas dúvidas e pensando no seu negócio? Bom, a Consulpaz busca continuar cada vez mais aí crescendo, se desenvolvendo, melhorando as suas entregas, tendo rapidez, com qualidade, enfim. Olhando para o mundo corporativo, é isso. Falando para o empreendedor, eu também me lembro de uma conversa que a gente teve logo no início do Covid aí, dessa situação, onde eu já dizia, e eu volto a repetir, né? Não espere a situação passar, não deixe para depois. O Laércio comentou alguma coisa aqui durante o nosso bate-papo, que aquelas empresas que não fizerem nada, né, serão engolidas, e vão ser mesmo, né? Então, eu acho que o pequeno empreendedor, eu sei que por mais difícil que seja o caixa, enfim, fazer todo esse movimento, mas é não parar, é não deixar de buscar alternativas, procurar se aproximar de outras empresas, de outros negócios que possam ser complementares, enfim, é não parar, é não esperar ter um cenário definido para poder tomar alguma ação, porque isso ainda vai demorar para se estabilizar, né? O cenário não tá pronto. E como mensagem final, Clairton, assim, do nosso primeiro podcast, considerando também um pouco do que o Laércio trouxe no início da apresentação dele, que faz todo sentido, eu acho que é importante a gente agradecer, né? E eu gostaria muito de agradecer a algumas pessoas que permitiram que a Consulpaz chegasse até aqui, né? Então, obviamente que a família, né, é fundamental, mas meu pai já não é mais presente com a gente, ele já não está mais no nosso meio, mas não tenho dúvida que é uma pessoa que estaria aí torcendo, vibrando e apoiando. E, em especial, eu queria agradecer a duas mulheres, né, a minha mãe e a minha esposa, que desde o início, né, a dona Dora e a Juliana, que desde o início apoiaram, incentivaram a decisão de criar a Consulpaz e têm sido, assim, alicerces, pilares para o andamento disso, né? Não podia deixar de falar dos meus filhos, que acabam, às vezes, agora no home office, tirando até um pouco mais de proveito, mas nos 5 anos anteriores, o pai bastante ausente em viagens e tal, e eles acreditando. E aos sócios que acreditaram na Consulpaz, né, a cada um deles com o seu papel em específico, né, e que permitiram que a gente viesse até aqui, que a gente construísse a empresa que a gente construiu, que a gente tivesse a nossa revista, que agora a gente esteja lançando o nosso podcast, que a gente tenha o nosso canal no YouTube e que a gente possa, através deles, continuar gerando todo esse conteúdo. Então, eu acho super importante agradecer a esta turma, né? Agradecer aos nossos parceiros, que está aí um deles, aí, o próprio Grupo Brown, aí, que há 3 anos está conosco, aí, tem sido fundamental para nos ajudar nessa jornada. E apesar do Laércio também ser novo como conselheiro, mas ele tem sido um parceiro informal, né? E por último, agradecer a uma pessoa que não está mais conosco, mas foi o nosso primeiro conselheiro, que é o Inácio Fritti, que hoje ele não está mais na Consulpaz, mas está no mercado. Ele foi o nosso primeiro conselheiro e que nos ajudou aí nos alicerces aí da empresa. Então, eu acho que, como mensagem final desse primeiro podcast, né, é um agradecimento a todas essas pessoas aí que têm contribuído para a Consulpaz. Laércio, o que tu deixa de mensagem aí para quem está empreendendo, para quem está no mundo dos negócios e também, né, para encarar esse novo momento que a gente está passando? Eu queria deixar a mensagem aqui, Clairton, para esses empreendedores e para todo mundo que está ouvindo, que faz parte de alguma organização, de que não desista. Tenham sempre
um pensamento para o futuro, um olhar de busca de soluções, colocando as pessoas sempre no centro dessa busca, valorizando muito mais as pessoas do que as coisas, então usando as coisas e não as pessoas, para que esse futuro possa ser um futuro feliz, não diria nem sustentável, mas feliz, porque eu acho que a coisa mais triste do mundo é você ter tudo material e não ter ninguém ao seu lado para comemorar, para compartilhar. Isso deve ser muito triste. Então não se esqueçam das pessoas que estiveram ao seu lado, assim como o Éden valorizou todas essas pessoas que ele lembrou aqui, e que os empreendedores foquem no resultado, foquem na geração de valor, foquem no EBITDA, né, um EBITDA generoso, um EBITDA exponencial, mas que esses empreendedores não se esqueçam do verdadeiro motivo deles abrirem uma organização, que é servir a sociedade, que é servir as pessoas, que é contribuir para um mundo melhor, contribuir para um mundo que vai ser mais feliz. Então, essa é a mensagem que eu deixo aqui e agradeço também o convite de vocês. Muito obrigado, Clairton, muito obrigado, Éden, pelas oportunidades a mim concedidas, por esse bate-papo aqui de hoje, pela oportunidade de aprender, de trocar experiências e de evoluir junto com vocês. Muito obrigado. Éden, agora eu quero que tu diga para os nossos ouvintes aonde as pessoas encontram a Consulpaz, aonde as pessoas consomem os produtos da Consulpaz, as informações da Consulpaz, o conteúdo da Consulpaz, e aonde vai estar esse podcast? Bom, vocês podem encontrar todo o nosso material, primeiro no nosso site, né, no www.consulpaz.com. Nós também temos a nossa revista, Conteúdo Compartilhado, que também vai estar com esse podcast também na nossa revista. Nós estamos lançando, como o Clairton abriu aqui esse podcast, o nosso canal, né, de podcast, que é o podcast Conteúdo Compartilhado, que aí, Clairton, você vai me ajudar aí a dizer todas as plataformas, porque são várias e eu não decorei todas ainda, aí você nos diz. A gente vai estar no Deezer, vai estar no Spotify, no Google Podcast e no Anchor. Muito obrigado. É muita informação, né? Informação disseminada ainda, né? E de bom conteúdo. E também podem nos encontrar, né, em todas as mídias aí. Nós estamos no Facebook, no Twitter, no Instagram e no LinkedIn. Bom, esse foi o primeiro podcast do Conteúdo Compartilhado. Não poderia ter sido melhor, com duas feras, dois caras que sabem muito de comunicação, que sabem muito de gestão, que sabem muito de empreendedorismo, que sabem muito de CSC. Dois grandes nomes do Brasil em cima disso. E a gente vai voltar com outros convidados, sempre com o Éden. Eu estou sempre te deixando aqui um convite a Ciro e também, Laércio. Por que não fazer um bate-papo de 4 pessoas, né? 5 pessoas? A gente não tem limite. Hoje, com o nosso podcast, ele é um podcast democrático, como vocês tocam a empresa, como vocês também têm esse posicionamento da Consulpaz. Aos ouvintes, muito obrigado. Não esqueçam, acessem www.consulpaz.com e não esqueçam de curtir também o canal Conteúdo Compartilhado no YouTube, onde esse podcast também vai estar, e também nas plataformas digitais. Um forte abraço!